Muito boa noite, quero saudar a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Muito bom estarmos reunidos mais uma noite para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor, amém? Graças a Deus pela tecnologia, tá? Porque mesmo desfrutando de um tempo de descanso, de férias, eu pude deixar essas meditações e esta celebração previamente gravadas para que a gente possa continuar tendo esse tempo no meio da nossa semana, esse tempo de oração. Mesmo não estando ao vivo, né? Como eu disse, eu gravei, mas você pode escrever aqui no chat, nos comentários, seus pedidos de oração, seus motivos de gratidão, que aí quem estiver acompanhando aqui pode ler e a gente cumpre o que diz a palavra do Senhor de orar uns pelos outros. Amém? Mas é muito bom ter você junto com a gente nesse tempo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por este tempo. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos proporciona, mesmo não estando juntos fisicamente, mas conectados nesta hora com o teu Santo Espírito, nos proporciona, diante dessa tecnologia, continuar com o nosso tempo aqui de aprendizado, ó Deus, na tua palavra. Pedimos a tua bênção, a tua unção, a tua direção sobre cada um dos teus filhos e filhas aqui conectados, cada família, ó Pai, aqui representada. O Senhor continue derramando da tua unção, da tua provisão, do teu cuidado, no nome santo e poderoso de Jesus, ó Pai. Obrigado por este tempo em que eu, Gabi, estamos tendo de férias, descanso, desfrutando de um tempo com a família. Nós também te agradecemos, ó Pai, por esta provisão. Pedimos também, ó Pai, que cada ato desta noite seja para a honra e glória do teu nome. Que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações para que possamos ouvir, mas também, ó Pai, praticar nas nossas vidas. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas, mas pedimos, ó Pai, que o Senhor receba a nossa oração, porque a fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos ler uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo Mateus. Um texto conhecido de todos nós, quando o Senhor fala sobre a oração no Sermão do Monte. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Faremos a leitura a partir do verso de número 5. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar. Está sendo projetada na tela. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 5, diz assim a palavra do Senhor. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e fecha a porta. Ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês lhe pedirem. Palavras do Senhor. Amém? Aqui nós temos a passagem conhecida em que o Senhor nos chama a entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar, buscando a presença de Deus. Não num secreto onde nós esconderemos quem nós somos ou esconderemos das pessoas. Não, o secreto aqui é justamente em que nós humildemente nos abrimos, rasgamos o coração diante da presença do Pai, que conhece o nosso coração, conhece o nosso íntimo. O Senhor nos exorta aqui a não usar da oração como um artifício de nos aparentarmos, né, como santos, ou pelo muito falar, ou pelas nossas orações bonitas, não. Mas que a nossa oração seja um meio pelo qual nós intimamente nos liguemos ao Pai, nos liguemos em Jesus também para que Ele continue usando, para que Ele continue transformando as nossas vidas, porque todo e qualquer movimento, todo e qualquer
transformação na nossa vida, ela não acontece por aquilo que nós mostramos para as pessoas, mas por aquilo que nós somos no íntimo, na transformação que Deus, por meio da unção do Espírito, quer fazer na nossa vida. Amém? Palavras do Senhor. Tem alguns avisos aqui rapidinhos para você. O primeiro deles é que no próximo domingo, dia 10, nós teremos uma programação especial pelo Dia das Mães. Teremos uma celebração especial com café da manhã, dia 10, às 8 horas. Às 8 horas inicia o café e depois às 9 e pouquinho, a gente já inicia a nossa celebração. Tá? Então convide, venha com sua mãe. Importante lembrar que a celebração neste dia acontece de manhã. À noite nós não teremos programação, até para que todas as mamães aí possam aproveitar o dia com seus filhos, né, com seus parentes, enfim. Então, domingo, dia 10, né, teremos um culto especial do Dia das Mães, às 8 horas da manhã, iniciando com um café especial. Café da manhã que não é só para as mães, café da manhã que é para toda a igreja, né? As mães estarão junto com a gente, tendo esse momento especial também. Teremos algumas homenagens, então venha, participe. Presbítera Marlene vai trazer uma palavra muito especial, continuando, né, a nossa série Avivamento, né, o poder do Espírito em nós, o poder do Espírito por meio da figura da mãe, né, da figura materna. Então venha, participe desta programação especial. Homens, mesmo de férias, nós teremos o nosso encontro de homens, os meninos aí, alguns irmãos estarão aí à frente, conduzindo esse trabalho para que a gente continue tendo esse encontro especial, que é uma vez por mês, toda segunda, né? Então nós teremos aí no dia 11, às 20 horas, o nosso encontro de homens. Venha, participe, muito importante a sua participação também. O albergue de inverno, a gente já está divulgando, né, pessoal do MASD, do Ministério de Ação Social e Diaconia, já está aí pegando os nomes, né, já temos os dias que iremos trabalhar. Temos as doações, né, você que pode fazer a sua doação aí em dinheiro para a gente compartilhar também com a Missão Sena, ajudar a comprar os mantimentos e os materiais que a gente vai doar lá. Se você quer saber mais informações, como que funciona tudo certinho, procure a Nadir, o Gustavo, que eles vão te ajudar para você dar o seu nome para participar. Muito importante, a gente vai trabalhar aos sábados. Então, para quem não tem tempo durante a semana, ao sábado é mais tranquilo, iremos trabalhar ali 4 sábados, então é muito importante a sua participação também neste dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos iniciando hoje, né? Daremos início hoje a uma nova série de mensagens, aproveitando, né, o momento em que nós estamos falando sobre avivamento aos domingos, né? Domingo passado iniciamos, né, essa série, né, sobre o avivamento, o poder do Espírito em nós. E nós daremos início hoje a uma nova série de mensagens, aproveitando este tempo, falando sobre um tema que para muitos é o alicerce de todo e qualquer avivamento, a oração. E a gente vai aprender ao longo dessas próximas quartas-feiras qual que é o verdadeiro significado da oração para as nossas vidas, olhando para a oração que Jesus nos ensinou a orar, o Pai Nosso. E eu quero ler com você Evangelho de Lucas, capítulo 11, do primeiro verso ao verso de número 4. A gente vai olhar para a oração que Jesus nos ensinou e a gente vai relembrar juntos quais as reais implicações para a nossa vida, né, ainda hoje, porque essa oração ela é mais do que uma petição, ela é algo que nós devemos viver na nossa vida também como cristãos, né? Passaremos hoje, a gente vai ver um breve significado do que significa a oração, como um estilo de vida para a nossa vida, que nos leva a essa santidade, mas também a um testemunho. A gente vai ver que na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a também viver um testemunho de fé através daquilo que nós pedimos e falamos com Deus, onde Ele também revela o poder, né, sua glória através da nossa vida, direcionando as nossas vidas a viver também a nossa fé. Mas eu quero ler com você Evangelho segundo Lucas. Nós faremos a leitura do primeiro verso ao verso de número 4.
Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. Faremos a leitura do primeiro verso ao verso de número 4. Apenas um trecho para a gente já iniciar a nossa meditação e a nossa série. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do primeiro verso ao verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Palavras do Senhor. Amém? O que é oração? Talvez você já tenha ouvido e talvez você já saiba, né? Certamente você sabe o significado da oração. O Catecismo de Westminster, que nós também baseamos a nossa confissão de fé enquanto instituição, enquanto IPI do Brasil, ele define a oração como um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com auxílio do Espírito. É uma confissão também dos nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Ou seja, na nossa oração, nós oferecemos diante de Deus as nossas petições, os nossos desejos, os nossos sonhos, nossos anseios, não em nosso nome, mas em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito que nos ensina a orar, que intercede por nós, confessando os nossos pecados e agradecendo pelas misericórdias de Deus e por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. A oração é, então, uma forma de nós nos comunicarmos com Deus. É uma comunicação entre nós e Deus. Não é um monólogo, é um diálogo, como você já sabe também. É uma comunicação pela qual nós colocamos diante de Deus todas as nossas petições, agradecimentos, e por meio de Cristo e pela ação sobrenatural do Espírito Santo, nós sentimos um desejo, ainda que inato, de confessar os nossos pecados e consagrar totalmente a nossa vida a Deus por tudo que Ele tem feito, pela sua misericórdia e pela sua bondade, que certamente tem se feito presente nas nossas vidas. Richard Foster, no seu livro Disciplina, Celebração da Disciplina, onde ele fala ali das disciplinas espirituais, ele vai dizer que a oração é a principal via usada por Deus para transformar a nossa vida. E se eu e você não estivermos dispostos a mudar, a gente vai deixar a oração de lado. Olha que interessante. Talvez por isso muitos não tenham feito da oração, né, o seu alimento diário. Porque a oração também nos confronta, a oração também nos transforma, onde nós colocamos diante de Deus aquilo que queremos mudar, aquilo que queremos deixar, aquilo que queremos transformar na nossa vida, amém? E se nós não tivermos esse senso de transformação de vida através da oração, a oração não vai ser uma característica perceptível na nossa vida. Na oração eu me coloco diante de Deus para que Ele venha até mim com sua soberana vontade. Realize o seu querer soberano sobre a minha vida. Por mais que eu coloque diante de Deus os meus sonhos, eles estão sujeitos à soberana vontade de Deus, amém? Por isso, somos nós que precisamos da oração. Na realidade, como a palavra nos ensina, a gente não sabe nem orar como convém. Mas o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, nos habilita a saber por quem, pelo que e como devemos orar também. A oração, portanto, queridos irmãos e irmãs, é um meio pelo qual Deus ele vem até nós. Não é nós que vamos até Deus. A gente precisa entender que a oração não é o meio pelo qual eu vou a Deus. Muito pelo contrário.
Eu me coloco diante de Deus e Ele vem até mim. O salmista diz que Ele inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. E esse detalhe é importante para nós entendermos. E a sua vontade, então, ela vai modelar o seu querer nas nossas vidas. Porque se a gente tiver a ideia de que a oração é o meio pelo qual eu vou até Deus, então eu coloco as minhas petições diante dele como uma ordem ou determinando como alguns fazem. Mas nós entregamos por meio da oração tudo o que somos e tudo o que temos. Jesus em sua vida deixou claro para nós a importância da oração. Jesus frequentemente se retirava para orar. Ele pedia, intercedia, e o Pai respondia. Fica claro que havia uma conexão real permanente entre Jesus e a vontade de Deus. E Jesus também nos ensina que não é a nossa vontade, é a vontade do Pai. Quando ele pediu para afastar o cálice, ele disse, mas seja feita a tua vontade, Pai. E esse gesto, que é repetido na vida de Jesus, mostra que ele, mesmo sendo Deus, precisava da oração para cumprir a sua missão. A oração para fortalecê-lo diante dos embates que enfrentaria, diante das dores, da injustiça, da oposição, do desprezo que sofreria e que sofreu. Jesus recorria à oração também para adorar e dar glória ao Pai. E muitas vezes a gente ora somente para pedir ou para agradecer. E a gente fala que tem que agradecer mais do que pedir. Mas normalmente percebem que a gente dificilmente usa a nossa oração para glorificar o Pai. Normalmente, queridos irmãos e irmãs, a gente perdeu o senso de que a nossa oração ela tem que iniciar primeiro, glorificando aquilo que Deus é, soberano, misericordioso, bondoso, provedor. A gente tem que enaltecer a glória de Deus em primeiro lugar na nossa oração, para depois pedir, para depois agradecer. E diante disso, a gente fica claro para nós, e a gente sabe disso, eu e você, a gente sabe, não é novidade para você, não é novidade para nós, que a oração ela é um estilo e deve ser um estilo de vida que nos leva a buscar a santidade e a viver um testemunho diante daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Certamente você tem um testemunho de uma oração respondida, de uma oração que não foi de acordo com a sua vontade, mas que foi exatamente aquilo que você precisava. E é exatamente isso que nós podemos e devemos fazer. E é exatamente isso que nós vemos no texto que nós lemos no Evangelho de Lucas também, que nos apresenta a oração ensinada por Jesus, de uma maneira diferente, de Mateus, enfim, de uma forma mais resumida, mas que traz verdades importantes para a nossa vida sobre oração. E a primeira delas é exatamente aquilo que é óbvio para mim e para você, que a oração ela é e deve ser um estilo de vida. Jesus estava orando em certo lugar, não sabemos onde era aqui pelo relato de Lucas. E quando ele terminou, um dos discípulos pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou os seus discípulos. Então eles viam que a oração é um estilo de vida na vida de Jesus, a oração é um estilo de vida dos discípulos de João e de João. Eles também queriam esse estilo de vida. Assim como todos hoje querem um estilo de vida mais saudável. Está na moda, correr, está na academia, cuidar do corpo. Porque é um estilo de vida saudável. Mas a oração que transforma a vida deixou de ser um estilo de vida na vida de muitos. Quando a gente olha aqui para o texto, a gente vê que haviam pessoas, em especial os discípulos, que presenciavam Jesus orando várias vezes. Há um ditado que diz que o exemplo arrasta, né? Certamente algo em sua maneira de orar chamou a atenção, talvez, causando admiração, curiosidade. Os discípulos então pedem para que ele ensine eles a orarem, como João havia ensinado os seus discípulos. João Batista é mais conhecido nos evangelhos como um profeta e um pregador. Porém, os discípulos de Jesus faziam referência a ele como um homem de oração, que ensinava os discípulos a orar. E aqui os discípulos de Jesus não pedem a ele para que eles ensinem a pregar, nem para realizar milagres, mas para que os ensine a orar. Porque através da oração, queridos irmãos e irmãs, nós testemunhamos. Através da oração, nós podemos presenciar
Milagres. O que motiva os discípulos de Jesus a querer aprender a orar é que talvez eles estivessem orando de maneira incorreta. E tal pedido nos revela o desejo de ser como o seu mestre. Jesus podia ensinar a orar porque ele orava. E na oração ele se dirigia ao Pai, com quem tinha estreita comunhão e intimidade, como já falamos. Além disso, é possível que os discípulos de Jesus estavam condicionados aos formatos legalistas e hipócritas das orações da cultura religiosa. Como a gente viu no texto que nós lemos no início, Jesus exortando em Mateus capítulo 6, versos 5 e 8, onde ele faz as exortações importantes sobre a oração. Portanto, antes de ensinar a oração, é importante a gente entender o que não é a oração. E eu quero fazer uma perguntinha para você, para nós na realidade. Quando você pede para que alguém ensine algo para você, qual que é o seu intuito? Você quer aprender algo, correto? Porque você quer aprender a fazer algo que você viu e viu que é bom, que é agradável, que é legal, que vai te trazer benefícios, enfim, né? Mas não é só isso. Talvez você até já tenha visto, tenha ouvido falar. E aí você falou assim, eu achava que era diferente. Então me ensina que eu quero aprender a fazer certinho. Quero aprender a fazer da maneira correta. Então os discípulos pedem ao Senhor, para que o Senhor os ensine a orar. Eles não só querem aprender, mas querem realizar de uma maneira correta. Não haveria maneira mais maravilhosa e verdadeira do que aprender a orar com o próprio Jesus. E os discípulos acabaram de descobrir um caminho para uma vida plenamente abundante. Com Jesus nós podemos, ou melhor, aprendemos que a oração não cabe num sistema de regras. Tem que orar assim, falar assim, numa estrutura fechada. A oração é dinâmica. Assim como a vida é, a oração é livre, com a liberdade que o Espírito nos dá. Às vezes eu escuto pessoas falando que eu não oro porque eu tenho vergonha, eu não sei orar como você, pastor, eu não sei orar como as pessoas. Irmãos, não tem problema nenhum a gente orar de uma maneira simples, mas na simplicidade ser extremamente usado e usada pelo Espírito, na liberdade que Ele nos dá. Em João capítulo 3, verso 8, a palavra nos ensina que o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. É assim, e assim é todo que é nascido do Espírito. Então o vento sopra onde quer. Fala por onde ele quer. Portanto, para Jesus, orar é um estilo de vida, um modo de ser em comunhão com Deus, com Jesus. Os discípulos não iriam aprender a orar segundo a lógica dos líderes religiosos. Talvez eles até sabiam. Mas iriam aprender a desfrutar da companhia de Deus dia a dia. O exemplo de Jesus como homem de oração foi o que despertou o desejo dos discípulos. Porque o próprio Jesus, o homem perfeito, o Filho do Altíssimo, não abriu mão de uma vida de oração. Por que nós abrimos? Por que nós somos tão fracos na oração? Tendo um exemplo maior em Cristo Jesus de que a oração deve fazer parte da nossa vida. Citando mais uma vez Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, quando ele fala da oração, ele vai dizer que a oração, ela cria vida e transforma vida. Como tem sido a nossa vida de oração? A gente tem orado apenas para cumprir um rito, apenas para cumprir um modelo de vida religioso. Não, eu preciso orar pelo menos uma vez no dia, preciso separar aquele horário para orar. E aí eu não oro mais no dia, ou às vezes eu separo aquele dia para fazer a oração, e aí no resto da semana eu não oro. Será que nós temos permitido que a oração crie vida em nós diariamente, mude a nossa vida diariamente?
A oração ela tem que ser um estilo de vida, queridos irmãos e irmãs. Assim como a oração também precisa ser buscada de uma maneira verdadeira. A oração é uma busca pela santidade e testemunho da presença de Deus. O primeiro ensinamento de Jesus no modelo de oração é a busca de uma vida santificada em Deus para que o seu reino esteja onde? Em nós. Em nosso testemunho de vida. Jesus vai dizer: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino em nós, para vivermos conforme o teu reino, não conforme o reino deste mundo. Como respirar é importante. Respirar é importante, não é? Sim ou não? Parar de respirar agora, o que vai acontecer? Né? Não tem como, a gente precisa respirar. Respirar é um ato normal na minha vida e na sua vida. A gente não fica prestando atenção. Às vezes a gente fica um pouco mais ofegante, a gente repara, mas a oração é algo natural. Andar é algo natural. Você fica contando? Esquerda, direita. Não, agora eu vou com a esquerda. Agora eu vou com a direita. Não, é algo natural. Você anda, né? Respirar é algo normal. Jesus, com seu estilo de vida, deixa claro que orar é simplesmente orar. Deveria ser algo natural nas nossas vidas, sem técnicas elaboradas, sem artifícios para sensibilizar as pessoas e até mesmo Deus, como os fariseus faziam, com uma falsa espiritualidade. Mas orar é buscar aquele que é santo. E em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, nós lemos: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Buscar a santidade de Deus é declarar o quanto somos pecadores. E quando oramos para que o nome de Deus seja santificado, estamos orando para que a sua santidade, o seu reino, se manifeste em nossa vida, no testemunho do seu reino neste mundo, diante daquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Orar não é um instrumento para que a nossa humanidade egoisticamente busque a realização apenas dos nossos próprios interesses neste mundo, mas um empenho para que nós continuemos a dar seguimento na missão de revelar a santidade de Deus neste mundo, da transformação que ele faz nas nossas vidas. Santidade, queridos irmãos e irmãs, é nós mostrarmos para o mundo que estamos separados para Deus. A santidade que buscamos em Deus, em nosso Pai, ao orarmos, é uma santidade que não é um processo de formatação superficial, mas uma transformação radical na nossa vida, daquilo que somos, para que possamos passar a viver de acordo com a perspectiva do reino de Deus na nossa vida. A importância de uma vida em santidade é para que nós possamos refletir na nossa vida em comunidade o quanto nós temos vivido o reino. Venha o teu reino. É o ato de se lançar a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, para que todos possam perceber Deus nas nossas atitudes, que não mais são pecaminosas, mas santificadas pela soberana presença de Deus. Amém? Ou seja, a nossa vida de oração nos leva, ou pelo menos deveria nos levar, a deixarmos de nos relacionarmos com manifestações injustas, opressões, arrogância ou qualquer ato contra a vida, mas relacionar-se com manifestação de amor, justiça, humildade, compaixão. É para isso que oramos, para que o reino de Deus venha a nós. Aí a gente ora na igreja, ora mecanicamente, e aí a nossa vida está péssima. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós oramos para que os sinais do reino de Deus estejam presentes hoje, agora, na nossa vida, na sociedade, na nossa luta para que o direito de todas as pessoas sejam preservados. Para que nós não sejamos indiferentes à dor do outro. E Jesus nos ensina que devemos orar para que a santidade de Deus se expresse na nossa vida. Amém? Nesse pedido dos discípulos, é como se eles dissessem: ensina-nos a orar porque a gente não sabe.
Ensina-nos a orar porque somos necessitados de Deus, Pai, e desejamos desfrutar com Ele a comunhão e a amizade que o Senhor desfruta. Ensina-nos a orar porque essa experiência é que vai nos ajudar a aprender de fato a ser seus discípulos. E aí, será que eu e você temos orado nesse sentido? Nossa necessidade de oração passa pela convicção da necessidade pessoal da oração, seguida do reconhecimento de que nós não sabemos orar e o desejo de orar melhor, buscando a cada dia a presença de Deus e entregando o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, é o que a gente precisa fazer. Precisamos pedir na oração que o Senhor nos ajude. Seguindo o exemplo de Jesus, que a santidade e o reinado de Deus seja evidente na nossa vida, no nosso estilo de vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Certamente nós temos alguns pedidos aqui anotados. Eu não vou conseguir ler porque a gente não está ao vivo, né? Se você não viu, lá no início eu falei, né? Graças a Deus pela tecnologia, eu estou de férias com a Gabi, a gente está desfrutando de um tempo com a família. E eu pude deixar gravado previamente essa mensagem. Mas mesmo assim, você que está aqui acompanhando, pode ler aqui os pedidos de oração que porventura tiver. E a gente cumpre o que a palavra nos diz de orarmos uns pelos outros. De orarmos, né, colocando diante de Deus as nossas petições. Amém? Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Nós vamos orar encerrando. E semana que vem nós nos encontramos. Lembrando que no próximo domingo, deixa eu colocar aqui de novo se você não viu, no próximo domingo nós temos um culto especial do Dia das Mães. Teremos um culto especial do Dia das Mães. Você que é mamãe, venha, participe. Você, filho, traga sua mãe do coração. Vamos juntos, todos, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Às 8 horas da manhã inicia o café e depois a gente já faz o culto. A presbítera Marlene vai trazer a palavra, continuando a nossa série de mensagens. Venha, participe, para a honra e a glória do nosso Deus. Amém? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado por este tempo, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e que a oração seja um estilo de vida. Que a oração, ó Pai, possa revelar a Tua santidade em nós e o Teu reino em nós. Para que possamos viver, ó Pai, uma vida separada para Ti, não vivendo conforme as nossas próprias regras ou achismos ou qualquer outra coisa, mas que venhamos a viver conforme os princípios do Teu reino, ó Pai, sendo instrumentos e testemunhos vivos nas Tuas mãos. Abençoe cada um dos Teus filhos aqui, ó Pai, cada pedido aqui porventura colocado. Coloque Tua mão santa, Senhor, curando, restaurando, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez pelo tempo de descanso que eu e Gabi estamos desfrutando. Logo mais estaremos juntos em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, mas recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que a graça, a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão e minha irmã, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, um ótimo restinho de semana. Domingo, então, programação das mães apenas pela manhã. À noite, no domingo, não tem programação, tá bom? Deus te abençoe, um abraço.